Nestes tempos de pandemia, uma imagem que tem sido frequente é aquela que mostra pessoas idosas, doentes ou não, que vivem em casas especiais ou mesmo na casa da própria família. Antigamente, as pessoas mais velhas eram acompanhadas pela família no outono de suas vidas. Ninguém ficava sozinho, embora fosse doloroso lidar com os problemas físicos e mentais da velhice. Os idosos exorcizavam a solidão de forma natural, permanecendo sempre entre seus familiares. Infelizmente, hoje não existem muitas condições para isso. A própria família já não tem mais uma casa que acolha seus idosos, e eles ficam sozinhos em sua casa ou também se mudam para lugares ainda mais modestos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 milhões de pessoas até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a 5ª maior população idosa do mundo. E em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. Diante disto, a preocupação com esse novo perfil populacional vem gerando nos últimos anos inúmeras discussões e a realização de diversos estudos com o objetivo de fornecerem dados que subsidiem o desenvolvimento de políticas e programas adequados para essa parcela da população. Os idosos precisam de cuidados específicos e direcionados aos problemas que chegam com o processo de envelhecimento e não pode abandoná-los como se fosse um estorvo para o progresso da sociedade. Os idosos são muitas vezes abandonados e deixados aos cuidados de estranhos, sob o perigo de serem maltratados e humilhados. Na última temporada de existência, quem merece tal tratamento? Ninguém. Mas é isso que acontece muitas vezes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que entre 2012 e 2017, a população de idosos no país saltou de 25 para 30 milhões de pessoas. No mesmo período, o número de homens e mulheres com 60 anos ou mais que estão vivendo em asilos públicos cresceu 33%. E o triste desse quadro todo é que o desamparo familiar cresce mais rápido que a expectativa de vida. E o Brasil não tem um projeto para reforçar os cuidados e a assistência na velhice. De início, é bom que reconheçamos algo básico sobre exatamente o que é envelhecer. Um vídeo disponível na internet da jornalista mineira Maíra Lemos traz uma apresentação muito didática sobre o que seja isso. Já imaginou se você caminhasse pela rua com vários pesos amarrados ao seu corpo? Claro que você teria mais dificuldade, seria mais lento. E se a sua audição não fosse mais a mesma? Se você não enxergasse tão bem? E o pior, se as pessoas não te enxergassem? Se você fosse invisível para a sociedade? Pois é assim que muitos idosos se sentem, ainda que estejam na fase de maior sabedoria da vida. Há, no entanto, uma falta de compreensão sobre o que o idoso representa e falta a atenção das famílias, da sociedade e dos governos. A miséria de um velho não interessa a ninguém. Vitor Hugo. Nossa, isso é triste. Você acha que a sociedade tem que tratar melhor o idoso? Ah, tem. O idoso e a criança também, né? O idoso e a criança, eles têm qualquer coisa de igualdade. A criança e o idoso se assemelham de alguma maneira, né? Uhum. São indefesos em alguns aspectos, né? Pelo menos fisicamente são indefesos.
senhor é feliz? Eu sou, graças a Deus. Não tem doença nenhuma. Maíra Lemos quer dar voz a todo mundo no seu canal de YouTube. E por isso, deixe os idosos falarem. Você dirige? Uai, minha carteira eu revalidei agora, mais 3 anos. Oh, qualquer dia eu vou pegar uma carona com a senhora. Uai, pra pegar. O que o senhor sente falta? Hoje em dia tem alguma coisa, senhor? Dos amigos que já partiram. O senhor convive hoje em dia mais então com a morte, né? Morte de amigos, de conhecidos, né? Parentes, irmãos, irmãos. A pessoa morre, parece que um pedacinho da gente ficou sepultado com ele. E a senhora, por acaso, pensa na morte? Não ligo pra isso não. Não. Hora nenhuma. Sei que vem, mas eu não fico preocupado com isso. Agora, você está falando de doença, de morte, mas o que na sua vida hoje é melhor do que na época que você era jovem? Nada. Tudo pior. Olha, velhice é Você pior em sente tudo. saudade? Tenho saudade do passado, tempo que eu era menino. Você tem que acompanhar, tem que evoluir, você não pode ficar lá nos tempos que você tinha 20 anos, não. Existe algo mais triste do que envelhecer, permanecer criança. Os idosos que podem contar com a família e os amigos podem carregar um peso, mas é ainda maior para aqueles que são desamparados. Para vocês, o que é envelhecer? Uai, com saúde é tudo de bom. Ah, se a juventude soubesse, se a velhice pudesse. Henri Estienne. Porque não há nada como a juventude, você vai saber disso. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar com o senhor. Ouça, um abraço. Morrer para mim é o mesmo que viver. Viver e morrer é a mesma coisa. Maravilha. Como é que o senhor chama? Haroldo de Oliveira Lima. Haroldo, foi um prazer, viu? Tá bom. Muito obrigada pela sua atenção. Pela sua atenção também, né? Que eu acho que isso é muito importante, a gente falar daquilo que a gente sente no nosso dia a dia. Mas assim, envelhecer com amigos ao redor é melhor, né? Essa pracinha é boa por causa disso. Esse lugar aqui é uma maravilha, Sagrada Família, né? É. Olha, ó, o pessoal que tá em casa sozinho, precisa fazer uma amizade, pode vir pro Sagrada Família, né? Olha, porque amigo faz diferença, né? Tem uns carinha aí que é meio chato. Ai, meu Deus do céu. Eu sei quem jogou a bomba sem ter visto. Quem? Um é aquele que tá com a carta pra cá, nessa mesa aqui onde está a minha mão, o de óculos, e o outro é o que tá de costa aqui, o primeiro de costa. De camisa. É. Ah, tá. São os dois suspeitos. Os velhos são 2 vezes crianças. Aristófanes. Será que eu penso assim, meu Deus, se eu não me olhar no espelho, eu me acho uma menina. Não é que eu olho no espelho e falo, meu Deus, eu estou velha. A velhice faz-nos mais rugas no espírito do que na cara. Michel de Montaigne. Tô velha, mas não tô caduca, né? Graças a Deus, a cabeça tá boa, né? Boa, tá jóia. Questão de onde? Da internet. Ah, ótimo, não falei? Você bateu o olho, olhou e falou, acho que é internet. Claro, é claro. Por quê? Porque eu mexo, quer dizer, pela idade que eu tenho, ainda tô Facebook, Instagram, tudo eu mexo. YouTube, você vê também? Tudo. Então, nós temos um canal no YouTube aí, ó. Ah, então depois eu vou. A senhora vai poder se ver lá. Ah, que maravilha! A matéria da revista Isto É, publicada em maio passado, afirma que o brasileiro se prepara mal para enfrentar o momento em que sua força produtiva se esgota. Mesmo sem poder contar com um Estado que garanta o bem-estar aos idosos, a imensa maioria da população não pensa no futuro de forma pragmática. Doutora Marília, a senhora acha que o brasileiro, em geral, ele sabe envelhecer? No Brasil, as pessoas têm medo de envelhecer, não está resolvido essa questão
para boa parte da população, inclusive para pessoas que já completaram 60 anos. Este é um aspecto. Por outro lado, nós temos um país que é muito desigual, né, que é muito contraditório, um país que ainda não resolveu todas as suas questões, como, por exemplo, a questão da infância, da adolescência, da juventude, e agora já recebe na sua população total 40 milhões de pessoas com 60 anos e mais. Este pode ser um fator que leva as pessoas a terem medo de envelhecer. E mais, é um fator que faz com que pessoas vivam a sua velhice muito mal. E, portanto, eu estou trazendo dois fatores, o externo e o interno. O externo, eu estou responsabilizando o Estado brasileiro na oferta de políticas públicas eficientes, atuais, né, para proteger as pessoas que são idosas, aquelas que já envelheceram. Por quê? A Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, responsabiliza a família, a sociedade e o Estado para priorizar as necessidades da população idosa brasileira. Então, tem medo de envelhecer? Tem, mas o Brasil oferece condições atuais, boas, efetivas, para receber os idosos do presente e do futuro? Eu creio que ainda não. Nós somos muito, o Brasil, né, estou falando, devedor desta rede efetiva de proteção social às pessoas idosas. Porque a rede legal, o que eu chamo de legal? O conjunto de marcos, né, de instrumentos já estabelecidos, já conquistados, mas a prática é muito distante ainda, infelizmente, né, do que está escrito no nosso sistema legal. Então, eu acho que dá para a gente pensar um pouco nesse sentido, não é? O Brasil precisa se preparar para receber as gerações do presente e do futuro. E eu já digo para vocês que o presente e o futuro do Brasil é a velhice. Se aos idosos em geral existe um desafio forte no enfrentamento da velhice, as coisas se complicam ainda mais quando essas pessoas não têm amparo familiar e social. Em situação de abandono, como que a senhora acha que idosos brasileiros se comportam? Já que a gente vê aí que tem um número grande de asilos, né? E muitas vezes eles são colocados lá e são esquecidos, né? Então, como que a senhora avalia também essa situação do abandono? Infelizmente, na nossa prática, nós temos pessoas que são abandonadas pela família. Isto é crime, eu preciso lembrar isso, porque o Estatuto do Idoso criminaliza o abandono, a negligência, os maus tratos, a violência, são práticas contrárias ao direito humano, aos direitos humanos. Então, eu queria que vocês soubessem disso, que nós prestássemos atenção, não devemos abandonar pessoas idosas. As instituições asilares, que hoje são chamadas de ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, elas estão para atender estas pessoas, mas algumas têm muitas pessoas que foram assim esquecidas, abandonadas por seus familiares que não as visitam. Então, instituições sérias, comprometidas até, fazem um trabalho de resgatar, ou chamar, ou responsabilizar essa família ausente no cuidado com as pessoas idosas. Infelizmente, né, nós temos práticas de violência contra as pessoas idosas em todos os níveis da vida social, não é? E, infelizmente, mais grave ainda, que é dentro da família que essas violações de direitos acontecem. Então, nós não podemos concordar com práticas de abandono, negligência, isto é crime, repito, porque assim é qualificado no Estatuto do Idoso, e nós devemos investir nossos esforços para uma sociedade que seja boa para todas as idades. E há de se considerar que a família é, na nossa sociedade, um bem precioso, não é? E que temos muitas famílias, aliás, como eu já disse, é na família que acontecem as violações de direito, as violências contra as pessoas idosas, e elas são praticadas pelos membros da própria família, filhos, filhas, genros, noras, netos, né? E muitas vezes
para ficar com o dinheiro da pessoa idosa, com o seu benefício previdenciário ou não, essas pessoas fazem coisas que são horríveis. Eu trabalho com violência contra a pessoa idosa, então eu tenho relatos assim de falar, nossa, é verdade? É verdade. Então, cabe-nos, aqui é importante a sociedade se pronunciar contra essas formas de violência, negligência, abandono, não é? Ou qualquer outra forma de violência contra a pessoa idosa, não podemos concordar. Lembrando que nós temos que investir esforços para uma sociedade que seja acolhedora, boa, para todos, principalmente para as pessoas idosas. Este é o nosso compromisso de envelhecer com dignidade, pois isso é um direito humano fundamental. O que significa ser um idoso abandonado? Busquemos uma definição objetiva. Assim como um bebê chega ao mundo na condição de desamparo e vai precisar da sustentação para poder sobreviver e se constituir do ponto de vista psicológico, de forma semelhante na velhice, a pessoa vai sofrer mudanças frente às perdas reais no processo de envelhecer. Todo o contexto social, profissional, afetivo e físico vai mudar. Doutora Brígida, a imagem da velhice associada à doença e à situação extrema corresponde à realidade? Porque muitas vezes as pessoas pensam dessa forma. Então, não corresponde à realidade, né? A velhice, ela é uma fase da nossa vida, assim como a infância, a adolescência, a fase adulta, né? E ela pode ou não ter doenças, né? Então, considerar que a velhice é uma doença é um erro, né? Todos nós chegaremos a essa fase, né, se a gente não falecer antes. Então, a velhice é uma fase da vida que a gente chama de a colheita da vida, né? Então, a gente faz o nosso plantio aí durante a adolescência, durante a fase adulta, e vamos colher os frutos na velhice. Esses frutos podem ser saudáveis ou não, vai depender do que a gente cultivou durante essa vida, né? Mas é muito importante a gente saber que não é normal um idoso sentir dor, não é normal um idoso ter falha na memória, isso tudo são comprometimentos que devem ser investigados e tratados, né? Então, uma fase da vida como outra qualquer, com seus ônus e seus bônus. Não é uma fase que é considerada uma doença, né? O idoso, ele tem predisposição maior a algumas doenças, como as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, as doenças cerebrovasculares, como as demências, o Parkinson, mas não são todos os idosos que vão desenvolver essas doenças e tem como a gente prevenir esse tipo de doença, né? Por isso é importante que os idosos passem por avaliações com especialistas, com um geriatra, mantenha a sua atividade física, mantenha a sua alimentação saudável, para que ele tenha uma fase de vida saudável com qualidade de vida. Por detrás de cada termo relacionado à velhice, está um modo de compreender esse período importante da vida. Mas é preciso ter consciência do nome que costumamos dar à velhice. Agora, doutora Brígida, o nome velhice muitas vezes também é carregado de rótulos aí pela sociedade, né? Na sua avaliação, qual que é a verdadeira característica da velhice? Nós, como adultos, a gente já é bem mais maduro do que quando a gente era adolescente, né? Então, quando formos velhos, nós vamos ter muito mais maturidade, muito mais bagagem, muito mais experiência de vida, muito mais sabedoria. Então, eu acho que a velhice é uma fase onde a gente deve usufruir dessa nossa maturidade, das experiências que a gente acumulou ao longo da nossa vida, né? Então, acho que quando é uma velhice saudável, uma velhice com funcionalidade, com qualidade de vida, né? Ela é uma fase carregada de significado e carregada de sabedoria. O site chamado Portal do Envelhecimento traz uma constatação que pode ser a verdade de muitos lugares. Lá, os redatores afirmam que após todo o amor e carinho que dedicaram pelos filhos, muitos idosos recebem em troca abandono e maus tratos no momento de fragilidade física e mental
que é a velhice. Bem, dona Maria José, que tipo de sentimento o idoso tem em relação à família que eles deixam para trás quando vão para uma casa de repouso? Olha, muitas vezes quando eles vão com aquela esperança de que a família vai continuar dando assistência, visitando, né? Mas no início eles vão, visitam os velhinhos, até que eles se acostumem mais. Depois eles se afastam totalmente e eles ficam muito carentes, muito tristes, às vezes revoltados, rebeldes. Mesmo que a gente tente, mesmo que a equipe da casa de repouso tente compensar essa falta com carinho, com amor, mas não tem amor nem carinho que substitua o carinho da família, né? Então, eles sentem muita falta, ficam, às vezes, rebeldes, revoltados. Por que eles estão ali e a família não vem, querendo ir embora, e sem ter mais quem queira, né? O abandono familiar é tão forte que repercute nas atitudes do idoso, mesmo quando é acolhido e amparado por uma instituição. Os idosos que vocês acolhem foram abandonados pelas famílias e esse abandono repercute nas atividades deles no dia a dia? Muitos eles dizem que não tem quem cuide, que todo mundo trabalha, às vezes não tem filhos, sobrinhos não querem, às vezes outros são abandonados, a gente chega em casa, eles estão sozinhos, quando a gente vai fazer as visitas, eles estão sozinhos, e é como eu digo, eles não têm a assistência da família. Infelizmente, a família hoje não tem tempo, quando tem tempo não quer, e não cuida dos seus idosos, dos seus doentes, principalmente quando o idoso tem uma doença. Quando o idoso tem qualquer uma doença, eles querem botar para fora de qualquer jeito. Depois do intervalo, nós vamos continuar nossa reflexão sobre o idoso e o abandono. Vamos tentar compreender um modo próprio que ele possa lidar com suas limitações e recuperar a alegria de viver. Até já! O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do Gorgo, Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Hoje estamos aprofundando a questão do idoso abandonado na sociedade. Nesse último bloco, vamos falar com idosos que não foram abandonados e com aqueles que sofrem esse tipo de situação para saber deles próprios o que significa o abandono e a superação. Vamos começar, Eurípedes? Vamos sim, padre. É preciso saber o que sente um idoso abandonado pela boca dele próprio, sem filtros, sem interpretação, e tentar compreender essa realidade a partir de onde ela está verdadeiramente enraizada.
É bom lembrar a quem abandona seus idosos a existência de um instrumento legal chamado de Estatuto do Idoso, que representa um grande avanço da legislação brasileira, iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Esse documento trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas pessoas. Rachide Matos é uma professora e psicóloga que realizou um trabalho magnífico na educação de cegos no Distrito Federal e hoje celebra 101 anos de uma vida cheia de realizações. Aqui em Brasília, eu senti que precisava trabalhar porque a vida mudou. Meu marido não quis vir comigo, ficou um ano ainda em Patos. E eu, teimosa, insisti que aqui era o nosso lugar, por causa dos filhos. E nesse tempo, então, eu comecei a trabalhar e a minha filha era especializada em educação de cegos. Eu ia lá, às vezes, só para ver o trabalho. Depois, quando eu precisava fazer o estágio de psicologia, eu precisava fazer 30 horas de português e 30 horas de trabalho com cegos. Eu fui trabalhar lá. E lá eu trabalhei principalmente com crianças, porque lá era permitido receber o aluno só com 7 anos. E eu me pus contra isso na mesma hora. A gente perde os melhores anos para educar os meninos e eles só vêm quando já estão cheios de vícios, né? Não é vício de mal não, mas de coisas erradas, sem conhecer coisa nenhuma. E com isso, eu chamei eu tenho uma mãe que tinha 4 filhas cegas. Então eu chamei essas crianças. E a diretora maior, minha diretora, a maioral, não queria que eu trabalhasse com crianças. Só podia atender depois de 7 anos. Falei, gente, não parece que estudou. Porque eu perco os melhores anos da criança, né? E chamei essa mãe, que tinha 4 filhas cegas, levava as outras 3 para aula lá na escola. E eu falei com ela que trouxesse a pequena. A pequena hoje canta o salmo lá na igreja, que eu fico assim, impressionada, sem a inspiração que ela tem de Deus. Que canta o salmo direitinho como ele é. Sem ler, é uma coisa fora do comum, né? Eu sou muito apaixonada por Deus. Eu acho um absurdo isso acontecer. Como? Aí elas começaram a vir e falei, um dia eu pensei, será que essas meninas sejam aquelas com quem eu trabalhei? E um dia eu frequentava aquela igreja. Um dia eu perguntei, falei, escute aqui, vocês são fulano, fulano e fulano? Somos. Falei, pois é, eu sou Rachide. Aí a mãe dela não aparecia, só elas que vinham. Eu comecei a conversar bastante com elas e falei, quem traduz o salmo para você? Que ela ia cantar o salmo sem papel, sem nada. Ela dizia, ninguém. E cantava o salmo da missa daquele dia. Eu achava isso muito importante. E cada vez louvava mais a Deus, né? E ficava feliz de eu ter participado naquela pessoa, na criação daquela pessoa. Nessa ocasião que eu chamei essa garota que canta o salmo lá na igreja, a diretora do ensino geral, que era, não vou falar nome não, porque isso era uma atitude tão feia, proibia que a gente chamasse as crianças novas para a escola, só 7 anos. E eu chamei essa com menos de 4. Aí ela mandou lá uma professora da equipe dela para cortar aquele trabalho. Quando eu recebi aquela visita, achei estranho. Mas a hora que a visita chegou, eu falei com ela, nós temos uma visita. Ela se levantou da cadeira, disse, bom dia, como é o nome da senhora? Aí a moça já começou a amolecer, né? E aí ela ficou muito sem jeito, chegou lá, deve ter falado com a diretora, né? E não teve coragem de suspender o atendimento da garota.
Do alto de sua experiência, amparada e desfrutando de grande independência, ela também sabe o que pode significar o abandono em uma idade avançada. Neste meio, nesse ínterim, eu quis estudar psicologia, com 50 anos. Fui fazer o vestibular. Sim, o meu marido disse assim, vai estudar psicologia? Porque eu ia ficar o terceiro horário fora de casa, né? Eu trabalhava de manhã e de tarde e ia estudar à noite. Falei, você está doida? Falei, ainda não fiquei não, meu velho. Que a gente se dava muito bem, mas eu fazia muita coisa que ele não queria. Assim, com jeito. Aí, quando me formei, o que eu fui fazer, meu Deus? Bom, eu continuei trabalhando. Nessa altura da vida veio esse senhor, que eu tinha comprado material para ele dar aula de física, para ser... O que ele era? Ele era a primeira pessoa abaixo do secretário de educação. Um dia eu fui lá, falei, vou ver se é o mesmo, porque às vezes o nome dele era muito comum, José da Silva Quintas, tem tantos na vida, né? E eu fui lá depois da aula, falei, já passou do expediente, mas eu vou lá perguntar se é ele mesmo. Peguei meu carro, lá fui eu. E falei com a assistente dele. Pergunte se ele ainda vai me atender hoje ou que dia eu posso voltar. Ele largou quem ele estava trabalhando e veio. Professor, me fez aquela festa. Porque foi muito bom o nosso reencontro, né? Ele, onde que a senhora está? Falei, na escola de cegos. Não, a senhora vem trabalhar comigo. Aí que foi a loucura. Aí eu podia andar no ensino especial todo, Ceilândia, Brasília, Taguatinga. Aí eu fiscalizava realmente o trabalho com cegos. Foi uma época áurea do trabalho com cegos. Porque você sabe que o ser humano gosta de se acomodar, né? As diretoras eram boas, mas não entendiam muito disso, como eu não entendia quando fui para lá. Mas naquela altura eu já era doutora. E fiquei trabalhando com ele até me aposentar. Depois que me aposentei, eu fiquei só com a minha clínica. Embora não haja como exigir que uma pessoa passe a amar a outra, o próprio convívio familiar já deveria ter por base estabelecida o amor recíproco, visto que quando crianças, os pais prestaram toda a assistência e cuidados fundamentais para o desenvolvimento dos filhos. As pessoas idosas abandonadas têm um sentimento difícil de ser manifestado, porque se encontra entre a indignação e a esperança de mudança de comportamento dos familiares. Administrada pelos missionários redentoristas e pelas Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, a instituição tem a missão de promover vida com excelência para a pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, como expressão da ação evangelizadora da Igreja Católica. As pessoas que por alguma razão são abandonadas aqui também envelhecem. E com isso, a Vila São Cotolengo tem também a preocupação com o atendimento de idosos. Irmão, qual que é a preocupação maior que a Vila São Cotolengo tem com os pacientes, mais velhos que participam aí da instituição? Um pouco mais de 60 pacientes são pacientes idosos. Então, o cuidado que devemos ter para com esses pacientes é um cuidado especial, porque requer esse cuidado. Então, nós temos todo um movimento aqui de pessoal, de profissionais de diversas áreas que fazem esse atendimento e esse cuidado específico às pessoas com mais idade. Hoje a gente realiza um cuidado muito especial, um cuidado muito atento àqueles que têm maior idade. Então, nós temos uma equipe muito grande que se desdobra para o atendimento desse público específico. Em período integral, a Vila presta assistência a 330 pacientes com deficiências múltiplas e realiza cerca de 2.400 atendimentos ambulatoriais e educacionais diariamente. Esse importante trabalho é fruto de convênio com o SUS e doações de pessoas caridosas. Com que tipo de recurso humano e financeiro a Vila conta para poder amparar os idosos abandonados e outras pessoas assistidas pela instituição? A Vila São José Bento Cotolengo, no grande complexo que ela nós temos
vinculados à casa de acolhida dessas pessoas, um hospital. É um hospital filantrópico, mas que atende hoje 136 municípios do estado de Goiás. Temos uma parceria com o SUS, diretamente ligado ao Ministério da Saúde, que faz com que nós tenhamos esse atendimento. Também aqui dentro nós temos o que a gente chama de CER3, que é um centro especializado de reabilitação física, auditiva e intelectual, que é para os nossos pacientes, mas também atende público externo. E todo esse trabalho que a gente realiza aqui, ele tem o objetivo de angariar fundos para a manutenção da instituição. Porém, é importante dizer que nós conseguimos hoje cerca de 50% daquilo que seria necessário para manter toda a casa. Todo aquilo que falta, nós conseguimos através de doação. Então, a doação hoje na Vila é fundamental. Nós temos muitas pessoas de bom coração que acreditam nesse trabalho, que acreditam na instituição que completou neste ano 70 anos, então é uma instituição sólida, comprometida com a sociedade, que faz a diferença, e temos muitas pessoas. Aqui é um trabalho de muitas mãos. Temos 2 congregações religiosas que estão à frente do trabalho, são os Redentoristas e também as Irmãs Filhas da Caridade, de São Vicente de Paulo, que estão atuando diretamente nessa missão. Porém, eu posso dizer que há muitas pessoas que acreditam no nosso trabalho, que confiam naquilo que a gente faz e que, por isso, fazem as suas doações, visitam a casa e fazem com que a gente consiga, de fato, realizar o nosso mandato, que é oferecer vida e vida com qualidade. Aqui a palavra de ordem é excelência. O nosso atendimento deve ser assim, o nosso cuidado deve ser assim, a promoção da vida deve ser garantida e garantida de modo exemplar. O que a gente busca aqui é isso, através dos diversos profissionais. A casa hoje conta com mais de 750 colaboradores diretamente ligados aqui, e todo esse trabalho, todo esse movimento, ele acontece para a promoção do bem, para a promoção da vida humana. Então, nós realizamos um mandato que é o mandato de Jesus Cristo. E aqui na Vila, a gente busca todos os dias realizar isso de modo a oferecer a Deus aquilo que Ele nos pede, que é oferecer ao outro a nossa vida. Os idosos que estão aqui na Vila São Cotolengo também manifestam seus sentimentos em relação à família, que eles não têm mais. As visitas foram restritas, né, por conta dos protocolos institucionais, as medidas de segurança, né, cabíveis, que a gente sabe como que funciona em relação à transmissão da Covid, né, mas no decorrer do dia eles ligam para saber como estão, às vezes fazem a ligação uma vez ao mês, uma vez à semana, às vezes demora um pouquinho mais, né, para poder saber como que está a trajetória desse paciente aqui, né, que tipo de atendimento que ele está recebendo, né. Já de contrapartida, a gente tem alguns pacientes que não têm vínculo familiar nenhum, né, que não tem visita, que não recebe ligação, que por alguma outra forma teve um abandono, né, enfim. Mas, assim, a gente tem pacientes que recebem essa visita e que tem vínculo familiar ativo. Alguns dos nossos idosos aqui, na verdade, a maioria, eles envelheceram aqui na vila, né? Vieram jovens e acabaram envelhecendo aqui. Alguns não conseguem verbalizar, falar realmente o que está sentindo, mas a gente consegue ver pela percepção através da linguagem não verbal, através de sorrisos, gestos, né? Enfim, que eles gostam de estar aqui, de receber o cuidado que eles recebem aqui, né? Há esperança e há futuro para quem é levado a um abrigo de idosos. Essa é uma realidade que precisa ser mostrada sempre. Na prática, o que é oferecido de atividade? Então, aqui na Vila, a gente tem uma equipe profissional, multiprofissional, que presta atendimento a esses pacientes, a esses idosos, no decorrer dos dias, né? Então, são feitas várias atividades no decorrer do dia, da semana, que estimula a cognição desse paciente, porque o paciente idoso, ele vai perdendo função como qualquer outro idoso que a gente tem. O paciente da Vila, ele não é diferente. Então, são feitas estimulações com esses pacientes, através de jogos, através de atendimentos,
para que esse paciente ele perca de forma gradativa, né? Que ele não perca isso de uma vez, mas sim de forma gradativa e consiga envelhecer aqui dentro da vila com saúde e tendo qualidade de vida. Com a explosão da pandemia do coronavírus, a violência contra os idosos aumentou exponencialmente em todo o país, sobretudo pela exigência de maior permanência das pessoas em suas casas. Segundo estudos e opiniões de analistas, a pessoa idosa foi ainda mais exposta às violências com agressões verbais e físicas, as quais são praticadas principalmente pelos familiares e pessoas próximas. Com 88 anos de idade, muito atuante como padre e comunicador, Padre Jesus Flores, missionário redentorista da província de Goiás, fala do que pensa da questão do abandono e a violência contra os idosos no Brasil. O Brasil é o país das desigualdades, das injustiças. E mais, toda a política econômica oficial olha o interesse daqueles que já são ricos, daqueles que podem esbanjar porque sobra dinheiro, sobra riqueza. E olhando para a realidade dos idosos, não há uma política consistente. Não há um programa consistente, além dos abrigos que acolhem idosos. E a maioria são invisíveis. Invisíveis para o governo. O Brasil conta com 50 milhões de invisíveis, que não tem nenhum programa, que não tem nenhum apoio, morrem na miséria. E as pessoas passam, vêm e deixam a situação como está. É tristíssima e lamentável a falta de políticas públicas, como também de organizações sociais para defender os interesses e a dignidade dos idosos. São idosos, são pobres, não tiveram oportunidades na vida, foram jogados como massa sobrante, mas apesar de tudo, é preciso sentir e reagir. Padre Jesus também fala de sua experiência pessoal com a chegada da velhice e dá um recado aos mais jovens. Eu sou filho, você é filho, todos somos filhos do Pai que está nos céus. E Ele olha com carinho para todos, particularmente para os pobres. A grande mensagem de Jesus foi em favor dos pobres, em favor dos doentes, em favor dos marginalizados e jogados ao longo das estradas, como em Jericó. O samaritano teve compaixão, teve dó. Diante disto, o que temos que fazer? É preciso que o Estado olhe para os idosos, estabeleça políticas coerentes e sólidas e trabalhe para que esses idosos sejam respeitados e possam erguer-se da situação de indigência e miséria para encontrar um espaço na sociedade. São pessoas humanas, são imagens e filhos de Deus e têm que ser respeitados como tais. E aí, adultos e jovens e crianças, não podemos olhar para os feridos da vida como o sacerdote ou como o levita. O nosso olhar tem que ser o do samaritano. Desceu do animal, aproximou-se, recolhe aquele doente, leva para a pensão e aí paga o tratamento para o doente. Temos que ser reeducados. O idoso vale. O idoso nas ruas vale. E todos eles precisam ser respeitados, particularmente pelos mais jovens.
Todos seremos um dia idosos e todos poderemos ter problemas e dificuldades na vida. E é preciso que mudemos o nosso coração e tenhamos misericórdia de todos os nossos idosos. Eles merecem o nosso respeito, o nosso afeto. O Papa Francisco, em janeiro do ano passado, ao falar dos agentes de pastoral dos idosos, disse: a riqueza dos anos é a riqueza das pessoas. É o tesouro precioso que toma forma no percurso da vida de cada homem e mulher, qualquer que seja a sua origem, sua proveniência, suas condições econômicas ou sociais. A atenção e o cuidado com os idosos abandonados é uma das prioridades missionárias dos redentoristas na América Latina e no Caribe. Além disso, a ação apostólica desse grupo religioso da Igreja recai sobre todas as pessoas que estão envelhecendo. Uma pessoa, quando envelhece aqui ou em qualquer lugar do mundo, espera por um tempo de maior serenidade para concluir com paz interior a sua caminhada profissional e familiar. Ninguém quer ser mal compreendido, deixado de lado. Um pai e uma mãe, por exemplo, dedicam-se de corpo e alma ao crescimento de seus filhos e é natural que queiram desfrutar de amparo e conforto no tempo de uma idade mais avançada. Infelizmente, como vimos durante o programa de hoje, as coisas não acontecem como muitos idosos esperam. Em lugar de gratidão, aconchego e conforto, muitas mulheres e homens no Brasil encontram xingamentos, descaso, indiferença e até violência física. Essa situação é uma calamidade, um pecado que brada aos céus. A situação dos idosos abandonados no Brasil deveria nos fazer colocar a mão na consciência. Precisaria fazer com que a geração dos filhos e netos acordassem para a beleza que representa para todos a convivência bondosa com nossos pais e avós que já estão na idade madura. A situação dos idosos que sofrem violência em suas próprias casas precisa ser denunciada. E os responsáveis por essa crueldade têm que pagar pelo que fazem. E observem bem que não é somente a violência física que precisa ser cessada, mas também a violência verbal. Há pessoas mais jovens que dizem coisas para os idosos que faz os corações sangrarem. Todos nós que tivermos a graça de superar a juventude e a idade do meio, nos tornaremos idosos. Todos, sem exceção. Essa constatação tão óbvia deveria nos fazer refletir mais sobre o modo como tratamos os mais velhos. E valeria muito a lembrança do mandamento de Cristo, que nos pede para fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Se queremos respeito, sejamos mais respeitosos. Se queremos carinho, sejamos mais carinhosos. Se queremos amparo, vamos amparar hoje os idosos da nossa família e todos aqueles que conhecemos. Os missionários redentoristas presentes em tantas comunidades por esse Brasil afora e em toda a América Latina e Caribe, escolheu a atenção e o cuidado com os idosos abandonados como uma de suas prioridades pastorais. É por isso, justamente por isso, que fizemos questão de detalhar essa situação durante todo o programa de hoje. Mesmo que você, que está nos assistindo nesse momento, não abandona seus idosos, é preciso saber que muita gente faz isso e que a responsabilidade de ir atrás dessas pessoas para oferecer algum abrigo é de todos nós, por uma questão de fé, porque acreditamos no Pai Eterno, o Deus das misericórdias, e por uma questão humana, porque não é digno deixar uma pessoa idosa
em situação de carência e abandono. Esperamos que as informações que levantamos no programa de hoje possam ajudar a você, a sua família e a sua comunidade a refletir sobre essa situação e nos ajude a todos a cuidar melhor de nossos idosos. Envelhecer é um processo natural. Viver a idade madura com dignidade é um desafio para todos. E acolher e amparar os idosos que foram abandonados é um dever da sociedade e da Igreja.